Bom, pessoal, então dando continuidade às explicações da aula, nós paramos nas práticas conservacionistas de caráter edáfico, né? Então falamos das práticas de correção do solo e agora vamos falar das adubações, né, ou fertilizações. Bom, para que são aplicados adubos ou fertilizantes no solo? Bom, esses adubos ou fertilizantes, que querem dizer, tem o mesmo significado, tá? Adubo ou fertilizante, eles vão fornecer, né, para as plantas macronutrientes, né, que são aqueles nutrientes que são requeridos pela planta em maiores quantidades, né, exigidos pela planta em maiores quantidades, e os micronutrientes, né, que são exigidos em menores quantidades. Então, existe essa classificação aí, né, entre os nutrientes que são oferecidos aí por esses adubos, certo? Eles são necessários principalmente por quê? Porque nos solos nós temos um estoque que pode ser esgotável, né? Então é necessário que a gente sempre faça a reposição desses nutrientes. Toda vez que tem a retirada, a colheita de um grão, né, de alguma cultura, você tem a retirada muito grande de nutrientes. Então é necessário você repor. Né? Então, os macronutrientes, aqueles que são exigidos em maiores quantidades, são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Os micronutrientes, manganês, zinco, cobre, ferro, molibdênio, boro, cloro, certo? Bom, as adubações, elas podem ser tanto orgânicas quanto minerais, ou adubações químicas, né, que a gente também ouve falar esse termo. Então, é óbvio, né, a gente já conhece esses termos. Adubos orgânicos são aqueles obtidos através da matéria de origem vegetal ou animal, né? Então, geralmente resíduos, né, são utilizados como adubos orgânicos. E o adubo mineral, eles são extraídos de rochas, tá? Geralmente, né, são extraídos através de minas de exploração ou através do refino de petróleo. Tá? Alguns deles são obtidos através dessa forma. Então, geralmente, adubos fosfatados, carbonatos, cloretos, sulfatos são obtidos através dessa forma, né? São adubos minerais. Adubação mineral, primeiramente. Qual é a principal adubação mineral que a gente escuta falar, né? Ser reposta no solo? É o NPK, né? Então, as três letras são da sigla nitrogênio, fósforo e potássio. Essa é uma das formulações mais utilizadas. Por quê? Porque esses três nutrientes, eles são vitais para o desenvolvimento da planta, tá? São os macronutrientes que elas mais precisam para ter um crescimento saudável. Então, o nitrogênio, ele vai ser requerido, né, para desenvolvimento das folhas. Então, consequentemente, ele vai interferir muito na atividade de fotossíntese. O fósforo é responsável por estimular a frutificação e a floração da planta, tá? Então, aí seja para crescimento e enchimento da vagem da soja, do feijão, né? O produto que for, né? Ou da espiga de milho, enfim. E o potássio, né, que fortalece os tecidos vegetais, tornando-os mais resistentes à ação de pragas e outros agentes nocivos, certo? Bom, no Brasil, pessoal, o consumo de NPK, principalmente para as lavouras, né, ele é bem notável, né, bem grande. A gente tem um consumo aí, por exemplo, aqui, ó, para arroz, né, perto de 200 quilos por hectare, feijão, milho entre 300, soja, né, entre 300 e 400, para café entre 500 e 600 quilos por hectare, tá? Englobando aí grande parte do consumo de NPK, de fertilizantes NPK no Brasil. Mas nós temos 58% das nossas áreas cultivadas no país em pastagem, né? E a utilização de NPK na pastagem representa 1,6% do consumo de adubo, tá, total que nós temos. Então, isso quer dizer o quê? Que as nossas pastagens não são adubadas. E essa é uma questão muito preocupante,
certo? Principalmente porque, né? Porque essa é uma prática, apesar de ser comum nas lavouras, né, nos cultivos de grãos, enfim, isso não, essa adubação com NPK não acontece, né, para as pastagens. Então, mais de 50% aí nosso território nacional é, lotado por pastagens, né? Então, o que está acontecendo? Esse fato da não utilização da não reposição de nutrientes nesses solos faz com que a pecuária seja o quê? Extrativista, né? E isso vai sendo responsável pelo esgotamento da fertilidade em áreas de pastagem, levando essas pastagens à degradação e, consequentemente, esses solos também à degradação, né? Então, o que a gente vê corriqueiramente por aí é essa questão de pastagem degradada, porque a exploração é feita como se fosse, né, assim, como se o solo fosse uma fonte de nutriente inesgotável, e não é dessa forma, né? A adubação, ela é necessária, né, para manter a fertilidade de um solo, então ela é uma prática conservacionista, certo? Bom, apesar de a gente falar tanto do NPK, né, claro que existem outros minerais que são muito importantes para o solo, né? A maioria dos solos do Brasil, eles são muito reduzidos em quantidade de cálcio, tá? Então, precisam ser repostos também cálcio, magnésio, enxofre, tá? Então, até a correção, né, com calcário e com gesso, ajuda a fornecer esses tipos de nutrientes. E além deles, os micronutrientes também são necessários ser repostos no solo para aproveitamento das plantas, tá? Então, pessoal, a adubação, ela deve ser feita de forma correta, não deve ser utilizado quantidades excessivas de adubo químico, isso faz mal, né? Por isso que a gente faz uma amostragem do solo, faz uma interpretação, né? Por quê? Porque até a colocação excessiva de fertilizantes, adubos, né, num solo, pode levar à queda da sua qualidade, né? Pode levar à acidificação, pode levar à salinização, uma série de problemas, né? E redução na saúde da planta, tá? A longo prazo, né? Devido ao excesso de nutrientes. Bom, e a adubação orgânica? A adubação orgânica é essencial também para os solos, né? É um tipo de adubação que é proveniente principalmente de resíduos, né? Humus de minhoca, esterco de aves, tortas de algodão e de outras oleaginosas que são resíduos da indústria, né? Quando eles prensam esses grãos para fazer óleo, né? Aquele resíduo que sobra a gente chama de torta, né? Cinzas de madeira, né? Composto, que é o produto da compostagem, a vinhaça, eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas o bagaço também é um resíduo que pode ser utilizado, apesar que hoje em dia é mais difícil você conseguir bagaço, mas ele pode ser utilizado como adubo orgânico. O esterco líquido, né, responsável, que é resultado da lavagem dos locais onde você tem uma grande concentração de animais, leiteria, sinocultura, né, farinha de ossos de bovinos. Então, todos esses resíduos podem ser utilizados na adubação orgânica, certo? Bom, na adubação orgânica, uma coisa que tem que ser ressaltada é o seguinte: as fontes orgânicas elas não contêm os nutrientes na sua quantidade balanceada, né? Quando a gente faz lá uma interpretação de uma análise, né? E você faz a recomendação de nitrogênio, de fósforo, de potássio, você tem uma quantidade certinha que você precisa, né? E você consegue recomendar isso. Aqui na adubação orgânica, não. Tá? Então, nem sempre, né, não vai estar balanceado. Então, às vezes é necessário você adicionar adubos químicos também, além da adubação orgânica, né? Além disso, pessoal, por que a adubação química ela é muito mais utilizada que a orgânica? Porque na adubação química, os nutrientes estão prontos para serem absorvidos, né? No caso de uma adubação orgânica, não, né? Como a gente viu lá, quando a gente viu a questão da matéria orgânica, a gente viu que é necessário para ter a disponibilização de nutrientes para o solo, é preciso ela decompor e mineralizar,
né? Então, os micro-organismos precisam agir para ir liberar os nutrientes, né? Então, a adubação orgânica é uma fonte mais lenta, certo? De nutrientes. Mas é claro, né, que como ela fornece matéria orgânica para o solo, ela vai ser muito importante, né? Então, essa questão de fornecer matéria orgânica vai ajudar na redução dos processos erosivos, maior disponibilidade de nutrientes às plantas, maior retenção de água, menor diferença de temperatura do solo entre o dia e a noite, estimulação de atividade biológica, né? Os micro-organismos vão agir mais, melhoria de taxa de infiltração, maior agregação de partículas do solo, isso porque, né, por causa da matéria orgânica do solo, né? Ela melhora muito a qualidade desse solo. E aqui, depois eu peço para vocês olharem com calma, né? Aqui a gente tem todas as quantidades de nitrogênio, fósforo e potássio em diferentes fontes de adubos orgânicos, certo? Então, continuando aqui, pessoal, esse vídeo eu não vou passar, né? Porque não, para não ficar longo o vídeo, né? Continuando nas práticas edáficas, vamos falar de práticas de descompactação do solo, certo? Bom, em solos compactados, pessoal, verifica-se então uma taxa baixa de infiltração de água, né, em decorrência dessa questão de estar compactada, né, uma ocorrência frequente de enxurrada, raízes deformadas, por quê? Porque elas não conseguem atravessar a camada que está compactada, né? E uma estrutura de solo degradada, né? Levando principalmente a resistência às operações de preparo do solo. Então, gente, a compactação é um processo que leva à degradação da estrutura física do solo, né? Você não tem mais porosidade nesse solo, não tem mais aeração. Então, quais são as principais causas de compactação, né? São algumas práticas agronômicas que levam a esse desequilíbrio. Os fatores mais problemáticos que a gente viu até na aula anterior, né, é que têm se utilizado máquinas cada vez mais pesadas para aumentar o rendimento das operações, né? E outro fator interessante de ser ressaltado é o trânsito nas lavouras em épocas de alta umidade no solo. Então, quando o solo está com mais umidade, né, acabou de chover, se você faz um trânsito muito intenso dentro da lavoura, é possível que compacte mais, tá bom? Bom, então, gente, a melhor forma de se evitar a compactação é a prevenção, né? Evitar né, que ela aconteça, preveni-la. Né? Então, práticas vegetativas, como a rotação de cultura, a adoção de cobertura morta, né? Além do controle do tráfego de máquinas pesadas, evitar, né, principalmente esse tráfego em períodos que estejam com muita chuva, né? Isso vai evitar essa compactação, certo? Aqui a gente tem um exemplo de uma compactação de uma camada subsuperficial que a gente viu, né? Entre 20 e 40, né? Abaixo de 40 centímetros também pode ocorrer, né? A camada de cima, ela está sempre descompactada, porque em geral, quando você faz uma gradagem, né, você descompacta essa camada superficial. Mas a camada de baixo vai recebendo a pressão desse maquinário, né, e ela acaba compactada. Isso aqui que a gente chama de pé de grade, tá bom? E como, se a compactação chegar a acontecer, né, como a gente viu aqui no slide anterior, importante é evitar. Mas, se ela acontecer, como a gente faz para remediar, né, para descompactar o solo? Bom, então, é a utilização de implementos específicos, né, escarificadores ou subsoladores, né. Esse escarificador é um novo implemento que eu estou apresentando para vocês, né, eu falei, coloquei na aula anterior só sobre subsoladores, né. Esses escarificadores são equipamentos que e os subsoladores são equipamentos que foram pensados justamente, né, eles têm essas hastes para fazer a quebra, tá, das camadas compactadas e desagregar elas, né, sem fazer revolvimento, igual uma grade faz, igual um arado faz. Então, sem revolver o solo para não incorporar a matéria orgânica, que é um grande problema aí
da aração e da gradação, né? Então aqui a gente tem, ó, o escarificador, tá? E o subsolador. Qual que é a diferença entre eles? É a profundidade de trabalho, certo? Então o escarificador, vocês vejam até que ele é um pouco menos robusto, né? Mais fino, e ele trabalha só até a camada de 30 centímetros. É um equipamento que pode ser utilizado também para o preparo inicial do solo, viu, gente? E os subsoladores não, eles podem chegar até 60, 80, 1,20 m, tá? Depende aí muito do tamanho dessa haste aqui dele, tá? Então ele pega camadas maiores.